Estou com a voz um pouco cansada, venho de uma sequência muito grande, principalmente nessa semana de ministrações. Pensei por algumas vezes não estar ministrando nessa noite, mas vejo a palavra que Deus colocou no meu coração extremamente necessária para estar compartilhando com a igreja. Creio que essa noite você irá sair transformado, você crê nisso? Em nome de Jesus, eu creio que essa noite você vai sair renovado pela presença, pela palavra de Deus. Meus lindos, na sexta-feira, qual dia? Às 22 horas, nós estaremos subindo ao monte, eu e você. Eu acho que você não entendeu não, eu e você estaremos subindo ao monte. Sexta-feira, eu quero toda a igreja lá comigo, lá na fé. Nós estaremos levando também, aqui você que é dizimista dessa casa, não esqueça de preencher, porque na oportunidade nós estaremos consagrando todos os dizimistas do mês de março ao Senhor. Então você não pode deixar de estar. Será um tempo, nós estamos um propósito de 14 dias dos dons espirituais. Eu tenho ministrado esse estudo todos os dias ao meio-dia. E também pessoas estão de jejum, mais de 100 pessoas estão de jejum no mesmo propósito. Onde nós estamos buscando dons espirituais. E vamos fechar os 14 dias no monte. Então você não pode deixar, apóstolo, não estou participando do propósito, não tem problema. Mas você é um homem e mulher de oração. Você vai estar comigo lá na sexta-feira, às 22 horas. Amém? Em nome de Jesus. Apóstolo, mas Deus fala em qualquer lugar. Sim, Deus fala em qualquer lugar. Eu creio também nisto. Mas também creio que existem coisas que são espirituais, que as pessoas, elas estão humanizando. Eu fico com medo do tempo que nós estamos vivendo. E aqui, antes de entrar na ministração da palavra, eu quero que você preste bem atenção nessa breve palavra de 3 minutos que eu quero trazer para o entendimento da igreja, para o tempo que nós estamos vivendo. Há um livro que foi lançado no ano de 2020, onde que o livro chama-se Uma Igreja Tov. A palavra Tov, ela em hebraico significa boa. E esse livro ele fala sobre isso, uma igreja boa. Quanto a isso parece muito bom, e esse livro fala a respeito dos abusos religiosos que ocorrem no seio da igreja. O livro saiu após um escândalo da igreja Willow Creek, do pastor Bill Hybels, nos Estados Unidos. Mas é um alerta. Hoje o Brasil, as lideranças todas têm lido o livro, é um alerta para todos. Por que um alerta? Um alerta porque esse livro, ele fala sobre os chamados abusos religiosos. O autor do livro, juntamente com a sua filha, uma psicóloga, fala a respeito, por exemplo, da diferença que existe nas igrejas quanto a homens e mulheres. E um claro discurso dentro do feminismo. Argumentos como, por exemplo, ele vai contra a autoridade do pastor no sentido de decisão das coisas. Nós estamos caminhando num caminho muito perigoso, onde que a igreja tem se perdido. Uma coisa que tem ocorrido na igreja e que é assustador, e aqui eu posso dizer claramente para vocês, eu posso também falar, porque também é um lugar de fala para mim, que a psicologia entrou de uma forma muito forte e intensa na igreja. Eu falo que eu posso dizer porque eu estou no lugar de fala, porque também sou psicanalista há muitos anos. Mas isso tem um lado extremamente perigoso. E o tempo inteiro eu tenho que tomar cuidado como psicanalista em separar o que eu trabalho, o meu trabalho que eu faço, para que meus trabalhos espirituais, o meu chamado, a minha vocação espiritual. Porque é extremamente perigoso. Começou, por exemplo, na década de 70, nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a se aconselhar muito com psicólogos. Os pastores perceberam que estava perdendo, de uma certa forma,
o direcionamento e o cuidado para com o povo, e na década de 70 estabelece o chamado gabinete pastoral. O que você conhece hoje como gabinete pastoral é extremamente novo, começa na década de 70, a fim de evitar as pessoas de buscar fora e buscar conselho no pastor. Apóstolo, isso é bom em partes, porque biblicamente falando, um pastor, o lugar do pastor é o ensino. A minha responsabilidade aqui é ensiná-los. Se eu não ensiná-los, quem irá fazer isso? A minha responsabilidade é direcioná-lo. O altar fala. As pessoas, elas não conseguem muitas vezes ouvir o altar falando. Quantos não são os que o altar me procura, apóstolo, precisa de ajuda, precisa de um conselho, e tudo que ela pede de conselho é tudo aquilo que eu falei já no altar, que Deus falou através do altar. Mas as pessoas não querem mais ouvir pelo altar. Então, nesse caminho que nós estamos correndo, nós estamos indo. Então, a psicologia entrou dentro da igreja. Começou os trabalhos, como por exemplo, Clínica da Alma. A Jocum começou um trabalho muitos anos atrás, através do Dr. Cote, com o chamado Clínica da Alma. Apóstolo, o senhor acha isso negativo? Em parte sim, em parte não. Porque eu entendo perfeitamente que nós temos o problema e nós temos que tratar as nossas emoções. Quem vem no resgate sabe o quanto que nós falamos a respeito das emoções. O problema é que alguns discursos que existem dentro do campo da psicologia têm entrado para dentro do seio da igreja. Como assim? Como, por exemplo, a questão que nós chamamos, que se fala muito a respeito da toxicidade. Hoje o termo chamado toxicidade, voltado àquilo que é tóxico, parece algo muito bom, mas as pessoas vão, por exemplo, eles vão dentro de uma terapia e ouve, por exemplo, ouve do seu paciente, a psicóloga ouve do seu paciente, que a respeito que aquele seu paciente está com problema de relacionamento dentro da igreja, com uma coisa com outra. Como todo trabalho de psicologia, ele sempre vai tirar a pessoa da zona de conflito, vai tentar auxiliá-lo a buscar conforto na sua alma. Por que isso vai contra a palavra de Deus? Porque reino de Deus, evangelho não é feito de conforto, mas de confronto. E a psicologia, ela vai de encontro ao chamado confronto. Com isso, tudo que é chamado toxicidade, o meu pastor é muito tóxico, as mensagens do meu pastor é muito tóxica, o que ele está pregando é muito tóxico. Nós estamos chegando a um nível tão absurdo, que há 15 dias atrás, no Espírito Santo, um casal de pastores foi preso. Apóstolo, qual é o motivo que esse casal foi preso? Porque pessoas foram afastadas da liderança de célula. E ao se afastar da liderança de célula, uma das pessoas que foi afastada da liderança da célula, alegou que teve que passar por tratamento com psicólogo, porque ele sentiu-se rejeitado dentro da igreja. A rejeição causou então um processo contra os pastores. E aí foram presos. Nessa semana, aconteceu uma situação com o pastor Samuel Belo, de uma igreja discipulado em Cabo Frio, na mesmo viés, chamado de abuso religioso. O que é abuso religioso? Aonde que o pastor muitas vezes corrige a igreja, porque considera-se algo tóxico. Você quer uma segunda palavra que é muito mencionada, que isso é da área da terapia, é o chamado narcisismo. Hoje os pastores que assim chama atenção, adverte, orienta, são chamados de narcisista, porque se preocupa apenas com ele, se preocupa apenas com a sua posição, não consagra fulano, não consagra ciclano, com medo de perder, com medo disso, com medo daquilo. O narcisismo, o discurso narcisista tem crescido. Isto é da psicologia. E quando nós vamos para dentro da psicologia, e talvez você vai dizer para mim, apóstolo, eu não sou da linha freudiana, porque Freud declaradamente era contra a religião. Ele dizia que a religião é como se fosse o mesmo discurso do Nietzsche, é o ópio do povo, ou a droga do povo. Mas talvez você fale, eu não sou da linha de Freud, então vamos a outra linha, a psicologia de Lacan. Lacan, da mesma forma, também se opõe à nossa fé. Então, todos, por exemplo, que fizeram um estudo acerca disso, sabem o quanto que a nossa fé ela é combatida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos caminho, está chegando, está muito próximo. Há já no Senado um projeto, Lei 2341, agora de 2023, aonde que julga por abuso religioso.
E não só abuso religioso, como charlatanismo. Apóstolo, só por favor, charlatanismo de maneira alguma, mas o que está no projeto é, se eu falo que Deus cura aqui nessa igreja, se alguém chegar aqui, se por exemplo a pastora Kenner chegar aqui doente, eu falar, pastora Kenner, vem aqui, eu creio que Deus vai te curar, e eu orar por ela, e ela, por exemplo, e eu orar por ela, e ela falar, eu fui curada, eu tenho que provar, através da presença de um médico, que realmente ele tem que certificar a cura dela. Caso isso não seja certificado, eu sou julgado, condenado entre 3 a 6 anos de prisão por charlatanismo. Você não está percebendo, mas há uma perseguição religiosa, sutil, que as pessoas não estão vendo. Há uma perseguição religiosa, que estão tentando o quê? Nos calar. Alguns discursos, as pessoas estão hoje, quantas separações que não houve no seio dessa igreja mesmo, depois de pessoas começarem a frequentar um consultório com um psicólogo, e foi aconselhado a abandonar o seu marido, porque o marido, de acordo com a terapia, com a terapeuta, ele é um narcisista, a esposa é um narcisista, e pessoas chegaram perto de mim, não, apóstolo, o meu terapeuta disse que o meu esposo é narcisista, porque todas as características dele é de um narcisista, e por causa disso pediu um divórcio. Olha o caminho que nós estamos indo. A psicologia, não sou contra, por favor, não sou contra quem faz, pelo contrário, aconselho a se cuidar das suas emoções. Estou falando que a gente tem que tomar cuidado, porque é um caminho extremamente perigoso para a igreja. Eu estou trazendo um alerta para todos nós. O que as pessoas consideram, o que elas têm considerado como chamado abuso religioso. A igreja, ninguém fala do candomblé, ninguém fala da umbanda, ninguém fala do catolicismo, ninguém fala do espiritismo, mas você tem crentes e mais crentes apoiando discursos como este. Nós temos que tomar cuidado. E hoje você tem pessoas assim, não, olha o discurso, eu estou procurando o meu lugar. Isso é discurso de psicologia. Eu estou procurando aonde que eu sinto melhor, psicologia. Porque cristianismo é, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cristianismo é renúncia, não é conforto. Cristianismo é confronto, para que o teu caráter se torne o caráter do Filho, o caráter daquele que te chamou. Quem está entendendo isso nesta noite? Dê uma salva de palmas, Jesus. Se atenta. Nós estamos caminhando por caminhos rápidos, um caminho que vai nos conduzir à igreja a problemas e mais problemas. Falo isso num todo. Quando eu falo isso, num todo. E aqui eu termino. O pastor Paulo Júnior, há 20 dias atrás, gravou um vídeo dizendo a respeito da exclusão que a igreja Aliança do Calvário fez do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior é um pastor que tem quase 2 milhões de seguidores, conhecido no Brasil inteiro, uma referência por falar a verdade, uma referência por condenar falsos profetas, julgar pessoas que ficam tentando explorar a igreja, uma pessoa que confronta o pecado, fala contra o pecado. Resultado, a igreja Aliança do Calvário excluiu o pastor Paulo Júnior, baseado em quê? O mesmo livro que eu estou falando. Olha o caminho que nós estamos indo. Daqui um dia, eu não posso mais chamar a atenção da igreja. Eu não posso mais falar o que é pecado na igreja. O teu discipulador não vai poder mais te chamar a atenção, não vai poder mais te confrontar, porque nós estamos o caminho que nós estamos indo é um caminho de destruição da igreja, se nós não acordarmos. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. A palavra que eu quero dizer e compartilhar com a igreja nesta noite está em 2 Samuel 23, versículo 11, que fala assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas,
e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daqueles terrenos, e o defendeu e feriu o filisteu, e o seu senhor efetuou grande livramento. Deus traz livramento para aquele que nele confia. Quem está comigo nessa fé? Em nome de Jesus. O que eu quero compartilhar hoje, eu quero que você preste bem atenção. Victor Frank diz que, há uma frase de Victor que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta um qualquer como. O texto que nós lemos fala a respeito de Samar lutar em prol de um campo de lentilha. Talvez você vai achar isso algo natural, não é natural, porque campo de lentilha não tem valor. Alguém que deu a sua vida, sacrificou por algo que não tem valor, é algo a ser destacado, porque ele guerreia e luta por algo que aparentemente não tem nenhum valor agregado. O que eu quero compartilhar fala a respeito de que, se você entender, preste atenção, a palavra de hoje, muitas coisas vão mudar na tua vida. Muitas coisas você vai sair talvez do lugar, talvez você não está conseguindo avançar, mas você irá avançar. Se você entender esses princípios, são princípios daquele cristão que consegue romper na sua vida. O primeiro princípio, entenda algo, você precisa de um porquê na sua vida. Repita comigo, eu preciso de um porquê na minha vida. São os porquês que fazem a diferença. Eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra porque eu tenho um porquê. Eu sirvo a igreja do Senhor porque eu tenho um porquê. O porquê é o que faz a diferença. O porquê que te faz você levantar cedo. É o porquê. É o porquê que faz você ir trabalhar. É o porquê que faz você passar por toda a adversidade. São os porquês que faz você persistir. São os porquês. Quando você tem um porquê, você avança. Porque muitas chega perto de alguém que está com problema de depressão e pergunta para ela qual o motivo que ela tem para viver. Certamente ela não tem um motivo. O que ela alega para a sua morte é um monte de coisas, mas para a vida é nenhuma. A doença emocional, ela ocorre e acontece quando nós perdemos o porquê. A morte espiritual ocorre quando nós perdemos um porquê. Todos nós precisamos diariamente de um chamado motivo inabalável. O que seria isso, esse chamado motivo inabalável? Por exemplo, o Cajuru está sentado ali ao lado da sua esposa. Se por um acaso alguém chegar perto dele e falar com ele assim, o Carlos está querendo conversar com você. Ele vai continuar sentado, ele vai dizer, fala com o Carlos para me aguardar no final do culto. E ao término do culto nós conversamos. Mas se por acaso alguém chegar perto dele e dizer, Cajuru, a Marina está querendo falar com você. Ele irá levantar imediatamente, irá sair para poder ouvir a Marina. Porque ele irá pensar um monte de coisas. Porque a Marina é um motivo inabalável para ele. Você para o que você estiver fazendo para atender o seu filho. Você para o que você está fazendo para ouvir a sua esposa, para atender uma demanda da sua família. Os porquês, o motivo inabalável que faz diferença. Por que muitas pessoas começam a academia e param com a academia? Porque malhar não é um motivo inabalável. Mas deixa o médico falar com ela, olha, a sua triglicérides está elevada. O seu colesterol está elevado. Se você não fizer atividade física, você terá no máximo 6 meses de vida. Eu duvido se naquele exato momento a pessoa já vai sair correndo lá do consultório. Ela já vai sair correndo, vai pegar ônibus que nada, eu vou chegar em casa correndo. Foi proibido isso, mas no passado os médicos utilizavam muito disso.
falar tempo de vida, que era na maioria das vezes mentira. As pessoas falavam, fui desenganado pelo médico, ele me deu 6 meses. Fui desenganado pelo médico, ele me deu 1 ano de vida. Na verdade, não. Utilizava-se de uma forma, o que nós chamamos a questão de psicologia reversa. Eu falei que eu posso lugar de fala, porque é uma área que eu atuo. Então, esse chamado, o que é isso? Você fala uma palavra, a fim de que aquilo possa causar um choque na pessoa. Então, os médicos, por muitas vezes, falavam algumas coisas, a fim de causar no paciente um despertar. Ou você cuida da sua saúde, ou você vai morrer. Ou você faz uma atividade física, ou você tem pouco tempo de vida. O que o médico faz? Ele entrega um motivo inabalável. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, pouco não, talvez 4, 5 anos atrás, o Zé Carlos, um conhecido nosso, o pastor Wilson conhece ele, o pai do Wesley, ele começou a correr. Era um homem totalmente parado, mas aí, por causa da triglicérides elevada, problema sério de saúde, o médico disse, ou você passa a correr, fazer uma atividade física, ou do jeito que você está indo, você não dura muito tempo. O Zé Carlos, até maratona, atualmente ele faz. Isso é chamado motivo inabalável. A questão é, será que será necessário chegar a esse nível, para que você possa acordar? O motivo inabalável, porque as pessoas, elas vêm na igreja, e depois elas esfriam, não voltam mais, porque estar num culto como esse, já não é mais um motivo para ela. Porque as pessoas começam muito bem, e aceita Jesus, está passando uma luta no seu casamento, e aí ela não perde um culto de quarta, não perde o culto de sexta, não perde o culto de domingo, não perde a célula, não perde discipulado, e fala, Deus, restaura o meu casamento, Deus, faça um milagre, coloca o seu pedido de oração, Deus faz um milagre, esse é o motivo inabalável na vida dela, mas logo que o milagre acontece, ela não pisa mais na igreja. Tem pessoas que às vezes Deus conserva num estado para que a fé dela seja salva, para pelo menos ela ser salva. Porque se ela for curada totalmente, ela esquece quem é Deus. Ela esquece quem é o Senhor. Apóstolo, isso heresia, não é? Vamos para Paulo então. Paulo roga ao Senhor, porque um mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava, por causa de um espinho na carne. Ele rogou a Deus 3 vezes, e o Senhor respondeu, não. Não, porque minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, Paulo, na verdade é que você está forte, porque a sua fraqueza te leva você a depender de mim. E Paulo, no contexto disso, Paulo fala por causa das revelações que Paulo havia recebido. Paulo recebeu revelações profundas, e por causa da revelação, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo. Tem situações que Deus fala, eu vou permitir isso na tua vida, para te conservar na minha presença. Porque eu sei que no dia que isso acontecer, você esquece quem eu sou. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? São situações que às vezes nós não entendemos. São loucuras. Mas que Deus conhece a minha vida, conhece a sua. Pedro disse para Jesus, Senhor, é claro que eu jamais vou te negar. É claro que ainda eu estou pronto a morrer por ti. Ele fala, Pedro, você não se conhece, você não sabe quem você é. Satanás pediu ao Pai para que pudesse te peneirar, mas eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. Pedro, eu sei muito bem, se você passar por determinados crivos, você vai perder a tua fé. Tem coisas que Deus não permite nós passarmos, porque Ele sabe qual é o limite da nossa fé. Tem coisas que Deus nos poupa, porque Ele sabe até onde você pode ir. Tem coisas que Deus não permite por preservar a tua vida. Quem está entendendo isso? E essa questão de nós precisamos de um porquê. O que faz a gente parar é a falta de porquê, é a falta de motivo, é a falta de um motivo inabalável. Enquanto Cristo não for tudo o que você tem na sua vida, esquece. Você não permanecerá muito tempo na presença dEle. Você ficará como uma montanha, você ficará assim como uma roda gigante, ora lá em cima, ora lá embaixo. Quando estiver embaixo, você buscará Ele. Quando estiver em cima, irá esquecê-lo. Quem está entendendo isso? É por isso que os motivos inabaláveis, e aqui eu presto atenção, em todas as áreas,
Porque as pessoas começam uma empresa e elas param porque não tem motivo real no coração delas acerca daquela empresa. Porque elas começam uma família, elas não têm um motivo real para permanecer na fidelidade daquele relacionamento. Falta um motivo inabalável. Eu me lembro de uma pessoa que ela levava a vida de qualquer forma. Até um dia que ela brincando com a sua filha, ela acabou passando mal. Ao passar mal, foi levado para o hospital. E ela teve uma visão. E na visão ela via o seu sepultamento, aonde que a sua filha estava já maior de idade. E a filha falava assim com ela no caixão: eu gostaria que você tivesse me visto crescer. Essa visão mudou a vida dela. Ela disse: meu Deus, se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou ver minha filha crescer. Eu não vou ver ela desenvolver. Se eu não cuidar, você não vai ver o seu neto crescer. Qual o motivo inabalável que você precisa? O que você precisa para permanecer na presença do Senhor? Qual o motivo inabalável? As pessoas, elas entram e saem por falta de motivo. Apóstolo, mas eu entrei na igreja, eu tinha motivo, eu amava Jesus, mas as pessoas me decepcionaram. Quando você tem um motivo inabalável, não é a decepção das pessoas que te paralisa. Você sabe o que você quer, você sabe onde irá chegar, você sabe quem é o Deus que você serve. Você não entrou por causa de pessoas, você entrou por causa de Jesus. Ele é o seu maior motivo. Há uma frase que é um clichê, que diz que pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, não entraram por causa de Jesus. Eu preciso de um motivo inabalável. Qual o motivo? Eu estou como obreiro, qual o motivo que eu tenho para chegar no horário certo? Qual o motivo que eu tenho? Eu estou no discipulado, qual o motivo que eu tenho para discipular alguém? Qual o motivo que eu tenho para poder servir o reino? Qual o motivo que eu tenho para levantar cedo, ir trabalhar e cuidar da minha família? Qual o motivo que eu tenho? Você precisa de um motivo. Fala quem está ao seu lado, diga a ele: você precisa de um porquê na sua vida. Você precisa de um porquê. São os porquês que fazem diferença. Toda pessoa bem-sucedida, ela tem porquês. E os porquês muito bem definidos. Eu tenho que ter um porquê. O Samar, ele tinha um porquê. O porquê dele é: eu vou dar minha vida em prol desse campo de lentilha. Ninguém vai tomar esse campo de lentilha. 2, você precisa de um alvo. Repita comigo: eu preciso de um alvo. Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é alvo? O que é alvo? Alvo é objetivo. Alvo é objetivo. Talvez você não saiba, mas a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. A palavra para pecado é errar o alvo. Todas as vezes, quando é que você comete pecado? Quando você erra o alvo. O que Paulo está dizendo a respeito de prossigo para o alvo. A sua vida espiritual, ela necessita de um alvo. A sua vida financeira, ela precisa de um alvo. Qual é o seu alvo financeiro? Qual o seu alvo financeiro? Nós estávamos compartilhando, conversando com a pastora Kênia, e ela falando a respeito dos desafios que ela tem tido, auxiliando, ajudando as pessoas na questão financeira, administrar os seus recursos financeiros.
A maioria das pessoas, elas não têm um controle dos seus gastos. Ela não sabe o que entra, não sabe o que sai. Por causa de quê? Porque ela não tem uma boa gestão financeira. Quantos dizimistas dessa casa que talvez esteja endividado? Não é por falta de bênção da parte de Deus, porque Deus tem prosperado de uma forma abundante. Mas como você irá saber o que Deus tem feito na tua vida, se você gerencia de uma forma errada as suas finanças? Se você é irresponsável nos recursos que Deus coloca em tuas mãos? A boa gestão financeira é o caminho para que você possa ser próspero. Uma boa gestão financeira. Mas para que eu possa ter uma boa gestão financeira, eu preciso ter um alvo. E aí as pessoas se perdem porque elas não têm alvo. Eu tenho um alvo de, olha, mês de outubro eu estarei fazendo uma viagem para os Estados Unidos com a minha família. Este é meu alvo, mês de outubro estarei fazendo essa viagem. Eu começo a programar desde o virado do ano de 2024 e começo a me preparar financeiramente, separando parte do recurso para que eu possa fazer essa viagem, dividindo essa viagem tantas vezes até chegar no dia e quando for viajar, eu não estar em dívida. Eu fiz um planejamento, eu tenho um alvo da minha viagem e quando chega no mês de outubro estará eu lá e minha família, porque eu tive um alvo. Eu me programei, me planejei para que eu pudesse alcançar aquele meu objetivo, alvo. Tudo na vida precisa de alvo. As pessoas, elas não têm alvo. É o alvo que faz você avançar. Como eu posso saber se eu estou avançando, se eu não sei onde que eu estou? Como que eu posso saber que eu saí do lugar, se eu não sei nem o lugar que eu me encontro? Como? Se eu não sei o lugar que eu estou, onde eu me encontro, como eu posso saber que eu estou avançando na minha vida espiritual? Como posso saber que eu estou avançando na minha vida emocional? Como eu posso saber que eu estou avançando na minha vida financeira? Como posso saber e dizer, olha, hoje financeiramente eu estou muito melhor do que eu estava há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos atrás. Eu fiz um planejamento, eu tive um alvo financeiro, eu alcancei esse alvo, aumentei, estabeleci um novo alvo, alcancei esse alvo, estabeleci um novo alvo, alcancei esse objetivo. Espiritualmente, como eu posso saber? Nós terminamos um propósito de 21 dias do Salmo 139. Nós estabelecemos um alvo. Nós vamos estar durante 21 dias em consagração, lendo todos os dias, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, o Salmo 139 por 21 dias. Nós assim fizemos. Começamos um propósito agora de 14 dias. Estaremos agora fazendo um estudo de 1 Coríntios capítulo 12, para entendermos um pouco sobre as questões do mundo espiritual através dos dons espirituais. É um alvo. Você precisa de um alvo. Eu tenho que entender qual é o alvo que você tem aqui. Talvez você está aqui nessa igreja, nesse ministério, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você chega e senta, resolve, recebe, Deus fala o teu coração, você é ministrado, mas você junta as suas coisas e vai embora. Isso você faz 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ok, mas o que você avançou na tua vida espiritual? Quem você se tornou? O que aconteceu com você? Quantas vidas foram abençoadas através da tua vida? Se você não tem alvo, e os alvos são extremamente necessários na nossa vida, qual é o seu alvo? Espirituais, quais são os seus alvos? Financeiro, quais são os seus alvos? Não estou legal emocionalmente, eu estou passando uma crise, estou passando por isso e aquilo que eu vou fazer, eu vou estabelecer, vou ficar por 30 dias longe das redes sociais, observo que as redes sociais estão me prejudicando, não vou ter acesso às redes sociais, vou tirar 30 dias, e durante 30 dias, pela manhã, eu estarei agora tirando tempo de oração, vou procurar ajuda com um profissional, eu não sei e não estou conseguindo sair da situação sozinho, mas eu quero... Em 3 meses eu quero estar bem. Em 3 meses eu quero fazer uma viagem que vai ser a melhor viagem da minha vida. Emocionalmente eu quero estar voando. Eu vou resolver minhas demandas da minha alma. Eu vou resolver as pontas soltas da minha alma. Eu vou pedir perdão a quem tem
tenho que pedir, eu vou liberar perdão a quem eu tenho que liberar perdão, mas a minha vida emocional vai viver um up, eu vou dar um salto, eu vou viver um novo tempo. Eu não vou ficar minha vida inteira doente emocionalmente, eu sei qual é o alvo, eu tenho um objetivo, e eu vou em busca da minha cura emocional. Quem está entendendo isso nessa noite? Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno. Isto é alvo, é objetivo. E às vezes falta em nós um alvo. A gente só vai vivendo a vida, vivendo, e a gente não percebe. Eu falei isso no domingo passado. A gente está sobrevivendo e não estamos vivendo. Sobrevivendo. Sabe, tem coisa você olhar para trás e dizer, minha vida, para onde está indo? O que é que está acontecendo? Eu estou avançando ou estou recuando? Como que minha vida está? Mas isso somente vai acontecer se houver um alvo. Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo espiritual. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? A falta de um alvo prejudica. Talvez você não saiba a dimensão disso. Napoleão Hill, fazendo um estudo sobre os 500 homens mais bem-sucedidos da Terra. Fazendo um estudo dos 500 homens mais bem-sucedidos da Terra. Após o final do estudo desses 500 homens, ele esteve como presidente norte-americano, ele esteve com inventores, com cientistas, ele escreve um livro que ficou um marco. Napoleão Hill foi um cristão, chamado A Lei do Triunfo. Mas Napoleão Hill, ele falava agora uma coisa interessante, que das 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo, ele percebeu uma coisa em comum dessas pessoas, eram todas pessoas que tinham um alvo, objetivo. A questão de você entender se você quer viver isso ou não, isso em tudo na sua vida. Eu tenho que ter um alvo espiritual, eu tenho que ter um alvo financeiro, eu tenho que ter um alvo emocional, eu tenho que ter um objetivo. A minha família, minha esposa tem que olhar para mim e dizer, eu sei para onde meu esposo está levando a nossa família, eu sei para onde está nos conduzindo. Nós não estamos um barco à deriva, não estamos um barco à deriva. Tem pessoas que não passam confiança nenhuma, tem maridos que não passam confiança, tem mulheres que não passam confiança, porque não sabe o que é da sua vida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, não sabe o que quer, não sabe. E pessoas que conseguem romper, elas sabem o que quer. E o fato de saber o que quer, nada muda. Por mais vem um, critica, vem outro, fala, tem outro que é contra. Problema, eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Quem está entendendo isso? Você tem um alvo, você vai alcançar o seu objetivo. Dê uma salva de palmas de Jesus. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, você precisa de um alvo. Grave bem. Qual é o primeiro que eu falei? Você precisa de o quê? Não, primeiro, qual foi? Você precisa de o quê? Um motivo, um porquê, ok? Vamos fechar assim. Quem tem um porquê, supera qualquer como. Então, primeiro, você precisa de um porquê, ok? Segundo, você precisa de quê? Um alvo. Paulo tinha um porquê, Paulo tinha um alvo. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Termina a ministração aqui, você vai para a sua casa e você vai ter que enfrentar ao longo da sua semana os seus desafios financeiros, relacional, emocional, espiritual. Eu quero que você grave essa palavra. Não somente gravar essa palavra, mas eu quero te desafiar a algo. Eu quero te desafiar você escrever. Apóstolo, isso é besteira, não. Isso é Bíblia. A gente escrever a nossa visão, de uma maneira que até aquele que passa correndo consegue ver. A visão tem que ser clara. Eu tenho eu tenho um lugar só para anotação de alvos e objetivos. Eu gosto de usar muito de um aplicativo chamado TIC. Quem já fez os processos comigo sabe dele. O Guilherme sabe dele, né, Guilherme? Maravilhoso. Um dia desses, peguei o Vinícius também aqui, ó. Vinícius e a Orante, não, ex-Orante, agora namorada. Ex-Orante.
os namoradinhos, peguei isso aqui, nós vamos ajustar isso aqui. Vocês precisam organizar a vida de vocês. Precisa, vocês sabem, vocês querem chegar a algum lugar, organiza a vida de vocês. Pode ser essa bagunça não, tem que organizar suas atividades, seus compromissos, tem que organizar. A questão de nós precisamos, então o que você vai fazer? Pegue, anote, qual é os seus motivos inabaláveis hoje. Para muitas pessoas o motivo inabalável é um jogo de futebol. Elas deixam de vir ao culto para poder ir uma partida de futebol. Apóstolo, mas é pecado? Isso não é pecado. Ela apenas está comunicando que o futebol é um motivo inabalável para a vida dela. Só isso. Só isso que ela está avisando. Só isso que ela está comunicando. A questão não há nenhum problema, eu também gosto de futebol. O problema é quando você coloca isso como seu motivo inabalável. O seu motivo inabalável tem que ser muito mais do que isso. Muito mais. Você precisa de um como. Você precisa de um porquê. Você precisa de um alvo. E termino, que está em Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Primeiro, você precisa de um porquê. Segundo, você precisa de um quê? Um alvo. Terceiro, você precisa de estar em movimento. Repita comigo, eu preciso estar em movimento. Eu não entendi, apóstolo. Isaías 45 fala que eu irei adiante de ti, o Senhor vai adiante. Mas você tem que estar indo. Ele vai à frente, mas você tem que acompanhá-lo. Você tem que acompanhar. Se você quer romper na sua vida, você não pode estar parado. Tudo que fica parado estraga. Água parada transforma o seu ambiente propício para bactérias, para vírus. Água parada se torna um ambiente ideal para manifestação de doenças. Você precisa estar em movimento. Eu vi uma pessoa que comprou um carro, um Chevette, o Chevette 77. Esse Chevette tinha apenas 15 mil quilômetros rodados original. 15 mil quilômetros rodados original. E ele falando, olha, esse Chevette está parado há muito tempo em tal lugar, porque a família estava primeiro em briga, em litígio, a questão de quem ficaria com esse Chevette, não se decidiu, e ficou quietinho esse Chevette. Um Chevette pouco rodado, um valor absurdo. Mas aí, o responsável, quem adquiriu, ele disse, mas as pessoas acham que é só chegar agora e está ok. Não, eu tenho que pegar esse Chevette agora, a primeira coisa que tem que fazer é trocar a bateria. Porque o carro com pouco tempo que está parado, a bateria já descarrega todinho. Outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que trocar todo o óleo que estava aqui, com pouco tempo o óleo, ele parado, ele estraga sozinho. O combustível, a gasolina, dura no máximo 4 meses. Para mim foi até novidade. Uma gasolina dura no máximo 4 meses no tanque, depois ela se perde, não vale mais nada. Ele disse, eu tenho que trocar todas as velas. O sistema de amortecimento dele está todo comprometido, mesmo esse carro tendo rodado pouco, porque o amortecedor, ele foi preparado para uso. Quando o amortecedor ele fica parado por muito tempo, ele resseca, trazendo dano a todo o seu sistema. Uma pessoa que fica parada, eu me lembro que a minha sogra, Dona Antônia, nos seus últimos dias, ela estava muito enferma. E como ela não conseguia levantar da sua cama, ficava deitado, começou a aparecer alguns machucados. E tinha que virar ela de tempo em tempo. Se você ficar parado numa cama, naturalmente os seus ossos agora, eles vão agora enfraquecer. A musculatura, ela vai começar agora a contrair. Os nervos irão contrair. Você irá passar por um processo de definhamento. Por mais que você esteja comendo e bebendo, tudo que fica parado morre. Eu acho que você não está entendendo.
Tudo que fica parado morre. Apóstolo, não quero me envolver, eu não quero saber de nada, eu quero ficar quietinho no meu canto. Tudo que fica parado morre. Deus te fez para estar em movimento. Deus te fez para caminhar, para avançar. Não pare. Deus te chamou para o avanço. Às vezes Deus tem que pegar e vir te dar uma chacoalhada para você entender que precisa estar em movimento. Você não foi chamado para ficar parado. Deus tem algo para realizar na tua vida. A tua família precisa ver você em movimento. Os teus filhos precisam ver em movimento. A tua esposa precisa ver você em movimento. Não pare. Você não vai ver o sobrenatural de Deus se você estiver parado. De Gênesis e Apocalipse. Se alguém vê algo diferente do que eu vou falar agora, por favor, me mostra. Porque jamais eu li algo sobre isso. De Gênesis e Apocalipse eu não encontro uma pessoa sequer que Deus chamou que estava parada. Todos estavam em movimento. Todos estavam em movimento. Deus não chama os que estão parados. Movimenta, caminha, anda. É como um carro. O carro quando está parado. Eu já empurrei carro no passado. Já precisei que as pessoas empurrassem meus carros no passado. Já tive problema com bateria, já tive problema com um monte de coisas. Um monte. E eu sei que o carro quando ele está parado, você tenta empurrar, é uma luta. Mas quando ele começa a sair do lugar, é muito mais fácil. Você ganha força, de repente você está empurrando o carro. Mas o primeiro movimento é o mais desafiador. É o primeiro movimento que é a sua responsabilidade. Agora, a velocidade, fica tranquilo, é Ele que te dá. Você voará como águia. Preste atenção. Você irá correr e não irá se cansar. Preste atenção. A força é Ele que vai te dar. O lugar é Ele que vai te conceder. A altura é Ele que vai te levar. Apenas dê o primeiro passo. Saia do lugar. Não esteja parado. Dê uma salva de palma. Você precisa estar em movimento. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. No seu trabalho, na sua família, aqui na igreja, não importa onde estiver. Não pare. Você precisa estar em movimento. Filho, peça o lugar em nome de Jesus.